Os obreiros da Igreja Pentecostal Deus é Amor foram surpreendidos essa semana com um documento, um comunicado que foi enviado por e-mail para cada um deles, reforçando o que já consta no regimento interno da igreja, mas parece que a diretoria agora está ainda mais empenhada em fazer valer. Os termos que a gente vai apresentar para você a seguir são importantes para os membros da igreja, para que possam entender como devem andar dentro das diretrizes do que preconiza a própria denominação, o regimento interno da denominação. Por outro lado, se você não é membro da Deus é Amor, provavelmente você vai ficar escandalizado com as regras que são impostas para os membros da igreja. Por outro lado, há também aqueles que vão ficar ainda mais revoltados porque algumas dessas determinações estão sendo, inclusive, acusadas de serem crime. A gente vai ler aqui agora, na tela do computador, o documento na íntegra. Esse é o documento, um PDF que foi enviado para os obreiros, reforçando, repito, já há essa determinação, mas parece que houve ali um certo, não sei, afrouxamento nos últimos anos, ou não, que lá continua sendo muito rígido, talvez um pouco, até mesmo pela visão do Davi Neto, Mas a informação é essa, esse é o documento, e a gente vai ler na íntegra junto com você para a gente entender o que tem que se submeter os membros da Igreja Deus é Amor. Eu vou, ao final da leitura do documento, obviamente sempre como eu faço, dar a minha opinião, e talvez você não concorde muito com o que eu vou falar. Por isso que é importante que você fique até o final. Se você é membro da Igreja Deus é Amor e quiser e puder, compartilhe esse vídeo, manda para alguém da Deus é Amor também, para tua mãe, para teu irmão, para teu pai, enfim, para teu parente aí, para que eles possam ficar ainda mais antenados sobre o que rege o regimento interno da igreja. Vamos ver o documento, o comunicado? Diz assim: queridos irmãos e irmãs em Cristo. Aí tem aqui o primeiro parágrafo. Escrevemos este comunicado com o intuito de orientar e fortalecer a nossa caminhada cristã à luz dos princípios da palavra de Deus. Como igreja, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, refletindo em nossas vidas o caráter de Cristo em todas as áreas. Nosso compromisso com a santidade se reflete não apenas em nossas palavras e atitudes, mas também em nossa aparência e comportamento. Entendemos que o sensualismo, ou qualquer forma de vestir-se ou comportar-se que promova valores contrários à modéstia cristã, não está de acordo com os ensinamentos bíblicos. A palavra de Deus nos ensina em 1 Timóteo que as mulheres, e por exemplo todos os cristãos, devem adornar-se com modéstia e discrição, priorizando a piedade acima da aparência exterior, não usando roupas sensuais, que é condenado por Deus. Da mesma forma, queremos reforçar o entendimento de que a nossa identidade em Cristo não está vinculada ao uso de maquiagens ou qualquer tipo de artigo que altere a nossa aparência natural. Nossa verdadeira beleza é aquela, que interessante, nossa verdadeira beleza é aquela que vem de um espírito manso e tranquilo, como descrito em 1 Pedro. Portanto, como ensina a doutrina bíblica, que está escrito em 1 Coríntios, abre aspas, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Fecha aspas. Não será, e aí começam as determinações a partir daqui. Não será mais tolerado o uso de roupas justas, curtas, sensuais, transparentes, rachadas, decotadas, bem como o uso de maquiagens, pintura nos olhos, cílios postiços, sobrancelhas de rena, pintura nas unhas, o corte de cabelo para mulheres, o uso de calça comprida e saltos altos. Impressionante que até o salto alto é pecado,
até o salto alto é pecado. Então, isso aqui está entre as determinações dos usos de vestimentas e adornos para mulheres. Proibido salto alto, calça comprida, proibido roupa colada, proibido... Impressionante também que aqui fala sobre sensualidade, né? Mas nem toda mulher fica sensual quando coloca calça. Muitas mulheres ficam sensuais quando colocam vestido. O vestido está proibido aqui? Não. Cara, é impressionante isso. Aos homens é proibido manter a barba por fazer, assim como o penteado afro e o uso de calças coladas ao corpo. Esse trecho aqui, penteado afro, é o que está dando o maior barulho, né? Porque aqui tem a ver com a apropriação cultural. Essa história de penteado afro, cara, é praticamente uma caracterização. Nem todo negro costuma usar o penteado afro, né? É óbvio que não. Talvez a imensa maioria não usa aquele penteado. Mas é natural, né? Então não faz sentido isso aqui. Isso chega inclusive a ser criminoso. Isso aqui a gente já soube que está sendo denunciado no Ministério Público. Vamos ver o que o Ministério Público vai fazer diante de uma determinação de uma igreja que proíbe penteado afro como sendo pecado, como sendo algo que vai contra a palavra de Deus. Isso aqui, só essa frase aqui, só essas duas palavrinhas, dizendo que é proibido o penteado afro, dá pano para manga bastante, né? Uma enorme batalha, inclusive judicial, contra a própria igreja, por grupos que fazem defesa, né, dessas questões raciais, porque isso aqui é um absurdo. E aí eu fui olhar, peraí, se a igreja está proibindo um penteado que é típico, né, típico do negro, por exemplo, e repito, nem todo negro gosta, ou nem todo negro é nem a favor, a imensa maioria não é, impressionante isso, né? Mas, se a igreja está proibindo isso aqui, vamos ver então como que a igreja trata os negros. Aí fui acessar o site da IPDA para ver como que são as fotografias da mesa diretora, da diretoria da igreja, né? Para ver se tem algum negro lá. Parece-me que, na verdade, dentro do site eu não consegui encontrar, porque não sei se está com problema, se está com bug, não carrega. A página da diretoria, se você acessar, você vai ver isso aí, está com enorme dificuldade, não carrega as imagens. Eu queria saber como que a igreja, qual o percentual de negros da IPDA que integra a sua mesa diretora. Ou quantos negros, por exemplo, ocupam destaque dentro da denominação, cargos de poder dentro da igreja. E aí muita gente vai dizer, mas isso é mimimi, isso é vitimismo, quer dizer que a igreja tem que ter? Por que não? Quer dizer então que negro só serve se for para ser o zelador da igreja? O negro só serve se for para ser porteiro? Não pode estar no altar? Não pode ser pastor? Então são coisas assim, irmãos, que a gente não percebe, né? Mas a gente traz do mundo para dentro da igreja. Se você chegar na casa da presidente da igreja, da pastora, do que é que seja, provavelmente a empregada vai ser negra. Talvez não seja, mas a chance de que seja é 90%. Mas nós entendemos isso como completamente natural e não há uma discussão sobre isso. Quando há, dizem que não, isso é vitimismo, isso é mimimi, deixa de mimimi. Não dá para deixar isso passar, né? A gente precisa sempre falar, sempre tocar nesse assunto aqui. Mas o penteado afro é algo que ainda vamos falar muito sobre esse assunto aqui, né? Em vídeos futuros eu tenho a mais absoluta certeza que isso aqui vai render. Pode ficar tranquilo. O uso de calças coladas do corpo também é proibido. Tudo isso independentemente do ambiente dentro ou fora da igreja. Os membros que não obedecerem, ou seja, a mulher, por exemplo, que chegar com a unha pintada, a mulher, por exemplo, que chegar usando um salto alto, a mulher, por exemplo, que chegar usando uma calça comprida, que chegar usando, sabe, cílios postiços, qualquer outra coisa que lhe dê que leve a ela a ter um bem-estar, né? Que isso tem muito a ver com autoestima. A mulher que fizer isso, o que vai acontecer com ela? Os membros que não obedecerem ficarão fora de comunhão, sem participar de eventos ou qualquer atividade na igreja, até que corrijam o seu mau testemunho. Então as mulheres da IPDA que usarem calça comprida ou que usarem salto alto estão dando mau testemunho. Quer dizer então que na visão da IPDA, as irmãs e os irmãos de outras denominações, eles estão dando mau testemunho, né? A imensa maioria hoje, até mesmo algumas assembleias que eram tidas como muito mais permitem, né, o uso de tinta nas unhas,
uma certa maquiagem, até brinca, até calça comprida. Contamos com a colaboração de cada dirigente para o cumprimento deste comunicado, com todo amor e ética pastoral. Sem mais, a diretoria. Eu estou falando sobre esse caso da Igreja Deus e Amor, e eu falo inclusive com muito cuidado, porque quem acompanha o nosso canal e vê os meus comentários sobre algumas situações que acontecem nas igrejas, consegue ver que eu tenho uma certa cautela, muitas vezes, em criticar regras de algumas igrejas. A gente, obviamente, vai ser radicalmente contra posicionamentos e crimes e etc e tal. Mas regras de igreja, eu tendo a ser um pouco mais maleável, mesmo essas aqui. Por quê? Primeiro que ninguém é obrigado a ficar na PDA, né? É importante lembrar sempre isso. Igreja, se você for sentar, pegar um papel e caneta para listar as que tem no Brasil, somente as que tem no Brasil, você vai ter gosto para tudo, né? Então tem igreja que permite coisas que a outra não permite, tem igreja que proíbe coisas que a outra que a outra proíbe, e que a outra não proíbe, e por aí vai. Então tem uma infinidade de denominações, até onde eu sei, em nenhuma delas você é obrigado a ficar, é uma questão do regimento interno daquela igreja, assim como qualquer associação, assim como qualquer grupo, assim como qualquer movimento, você escolhe entrar, você escolhe ficar lá. Se fosse uma coisa em que as pessoas são obrigadas, não tem outra opção, elas são, estão lá em cárcere privado, não, aí é outra história. Mas os membros da Igreja Deus e Amor, eles olham para esse contrato, eles leem o contrato e dizem, se você usar um salto alto, você não pode ficar nesse grupo aqui. Se você usar rena, você não pode fazer parte desse grupo aqui. E ainda assim elas escolhem ficar. E ainda assim, eu só me pego na questão, eu só falei, destacando aqui essa questão do cabelo, porque isso aqui não é nem uma opinião minha, de vitimismo, de mim, não, isso é crime, isso não pode, né? Grupo nenhum pode separar, ou pode proibir, por exemplo, uma associação, como a própria igreja, né, que é inclusive isenta de imposto de renda e etc e tal, ela não pode dizer que não aceita negros, ou que ela não aceita brancos, ou que ela não aceita pessoas que tenham determinada altura e etc. Não pode. Isso é completamente proibido pela Constituição. Então essa questão do cabelo, eu digo para vocês que vai pegar. Não é vitimismo, não é mimimi. Isso vai dar zoada, porque isso tem a ver com apropriação cultural, né? Você não pode tirar de um povo. Você chega lá um cara que é índio na igreja, você não pode dizer ele, a partir de agora você vai ter que, esse cabelo aí de índio não faz sentido, não tem que raspar, tem que... Ora, é do cara, né? É natural dele, é cultural, inclusive. Então você não pode exigir que haja essa mudança, né? Como a Igreja Católica fez quando chegou aqui no Brasil e obrigava os índios, né, a se tornarem cristãos. O que aconteceu ali foi um absurdo. Então, quando a igreja, e eu estou comparando a mesma coisa, quando a igreja diz que não pode um negro ter um cabelo afro, estilo afro, ora, ela está querendo mudar até o estilo, até o jeito do ser humano. Uma coisa que é cultural e que é anterior à própria IPDA. Isso não pode. Os demais itens vão lá. Quem está lá aceita. Ah, mas eu acho pesado, eu acho que isso aqui é muito ruim. E sai. Né? Não tem por que continuar lá. Então eu não vou ficar aqui criticando a Igreja Deus é Amor, porque ela proíbe que as mulheres usem salto alto. Acho um absurdo, isso aí completamente, até mesmo antibíblico. Mas quem está lá concorda, né? Aceita participar. Talvez você que está assistindo também faça parte da IPDA e aceita, e entende que isso é uma regra. Agora, eu lamento profundamente que esse comunicado da IPDA não traga regras talvez mais severas no sentido do que o indivíduo faz. Então, por exemplo, aqui não fala sobre comprar e pagar, não ficar sem dever, não pode ter o nome sujo na praça. Aqui não fala sobre crimes, e são diversos crimes. Como esse comunicado foi enviado para obreiros, então é importante que haja esse tipo de alerta da própria igreja, né? Como, por exemplo, agressão às mulheres, o obreiro que for denunciado por agredir a esposa, por exemplo, que acontece bastante dentro da Deus e Amor, assim como qualquer outra denominação. Ele também vai ser proibido, né, de participar dos eventos, né? Então, agressão a mulheres, abusos das mais diversas formas que você imaginar. Acontece na IPDA? É óbvio que acontece, porque é algo que acontece em todas as denominações e fora dela. É da natureza humana, né? Infelizmente, são crimes que os seres humanos praticam. Mas a Igreja Deus e Amor, ela se preocupou muito mais em falar sobre o salto alto que a mulher usa do que efetivamente se preocupar com os crimes
que muitas vezes os seus obreiros e os seus membros praticam. Será que para a Igreja Deus e Amor é mais grave uma mulher usar o salto alto do que um pastor abusador? Quero crer que não. Quero acreditar que não. Mas o documento não cita isso, né? O documento não preconiza a proibição a crimes, como a gente já sabe, a gente vê quase que cotidianamente eles acontecerem. Basta você abrir o Google e colocar a palavra pastor e provavelmente as principais notícias que vão aparecer do dia são pastores presos porque cometeram abusos, cometeram crimes. Também tem a questão da própria ganância financeira, né? Mas aí se for falar sobre dinheiro, eu acho que a própria mesa diretora da igreja teria dificuldades, né? O que a gente está vendo, o que a gente vê, o que a gente lê e tem lido recentemente por parte da Igreja Deus e Amor em relação aos recursos da igreja e como eles são geridos, né? Os bens, os patrimônios, é algo absurdo. Mas aqui não cita, mas proíbe que a mulher use salto alto. Então você que é membro da Igreja Deus e Amor, você tem um espaço agora disponível para que você possa defender sua denominação aqui embaixo. Comenta aqui o que você acha disso. E se você não é membro da Deus e Amor, comenta se você seria, né? Diz o que você pensa disso, qual a sua opinião sobre esse comunicado aqui. Do meu lado apareceram 2 vídeos. Você pode clicar aqui e assistir a outras notícias do que acontece também no meu gospel, alguns comentários que a gente faz. Tá bom? Prazer estar sempre com você. Se inscreve, ativa a notificação e quando a gente publicar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber.